Oficialmente, então, boa noite a todos. Boa noite. Beleza, pessoal, boa noite a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui em BH, junto com vocês para iniciar os trabalhos de língua portuguesa aqui no GE Teórico, né? E boa noite aí a toda a galera que está assistindo, que está acompanhando essa primeira aula online. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Felipe, mas poucos me chamam pelo primeiro nome. A grande maioria me chama pelo sobrenome, que é Oberg. Não é albergue, é Oberg. Alberg, a gente manda e-mail e não chega nunca. Você coloca lá, Felipe Alberg. Não, não vai, não vai. Galera, pode chamar de Oberg, de albergue, de iceberg, do que quiser. O que interessa é que chamem e que estejamos juntos nesta jornada rumo aos tribunais. Certo, galera? Uma coisa eu vou dizer para vocês de cara, eu acho importante a gente discutir alguns pontos nesse primeiro encontro. Como que nós estudaremos a língua portuguesa aqui? Com foco total nas provas. Entenda uma coisa, que ninguém está aqui para estudar português para a vida. O objetivo de vocês é estudar português para a vida ou marcar o X no lugar certo? Bom, marcar o X no lugar certo. Então, não me perguntem na sequência do GE, Oberg, por que você não fez uma aula sobre substantivo? Porque não precisa. Oberg, por que você não fez uma aula sobre artigo? Não, porque não precisa. Assim, vocês vão perceber que toda a morfologia a gente vai estudar junto com a sintaxe. Nós veremos a morfossintaxe, tudo junto. Então, pessoal, o nosso objetivo é ter condições plenas de gabaritar qualquer prova da Fundação Carlos Chagas ou do CESP ou UNB. E se você se preparar para essas duas bancas, em língua portuguesa, você está preparado para qualquer outra banca também. Certo, pessoal? Então, acreditem nisso. Então, vamos lá. Nós temos uma carga horária bem bacana aqui no GE. Então, a gente vai trabalhar tudo. Uma coisa eu posso garantir para vocês. Eu posso garantir. Falo aqui para todo mundo. Não vai acontecer de você abrir uma prova, olhar uma questão e pensar, caramba, isso eu nunca vi. Isso eu nunca estudei. Isso não vai acontecer. Eu posso garantir isso para vocês. Combinado isso, galera? Tranquilos? Bom, galera, eu aconselho que todos tenham um caderno em mãos. Tá? Tá vendo esse caderno teu dessa grossura aqui, ó? Providencie mais uns 3, 4, tá? Tem um caderno em mãos, galera. Se vocês ficarem muito com folhinha daqui, folhinha dali, vocês vão se desorganizar. Ou se tiverem com folha, chega em casa, passa limpo. É muita coisa que vocês vão anotar, muita coisa. Eu queria falar uma coisa para vocês também, e queria que vocês acreditassem, e que vocês fizessem já, antes que seja tarde demais. O seu caderno vai ser o seu material mais precioso. Se você quer passar em concurso público, quer gabaritar a língua portuguesa, como é que se estuda português? Você vai pegar uma gramática e vai ler de ponta a ponta, depois ler de novo, é isso que você vai fazer? Fale não, por favor. Não. Pessoal, toda a teoria necessária vocês terão aqui, em aula. Agora, tem muita dica, tem muita estratégia de raciocínio que jamais eu vou colocar em material, jamais eu vou colocar em apostila, jamais eu vou divulgar em redes sociais. Você só terá no seu caderno, e se não anotar, você vai esquecer. Você acha que nunca mais vai esquecer, mas você vai esquecer. Então, o seu material vai ser o seu bem mais precioso daqui para frente, no que diz respeito à língua portuguesa para concurso. Combinado isso, galera? O resto é leitura complementar, tá? Com relação a estratégias de estudo, a gente vai falando na sequência. Como que eu vou estudar português em casa? Hoje mesmo, até o final da aula, a gente já vai falar sobre isso. Beleza?
Doutores, então respirem fundo, já falei demais, está na hora de começar, a gente vai papeando no meio do caminho. Primeira coisa, fundamental para você compreender a língua portuguesa de ponta a ponta, é entender a diferença entre análise sintática e análise morfológica. Às vezes o cara fala assim, o Berg, às vezes você me diz que esse cara aqui é um artigo, 5 minutos depois você diz que esse mesmo cara é um adjunto adnominal. Aí eu me perco. Quando que é artigo, quando que é adjunto, são classificações diferentes, ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes você fala que esse cara é um advérbio, 5 minutos depois você fala que o mesmo cara é um adjunto adverbial. Depois você diz que é uma locução adverbial. Pessoal, vocês têm que entender exatamente o que é cada uma dessas nomenclaturas. E é isso que a gente vai fazer agora já. Vamos começar com isso? Então, por favor, coloque no seu caderno aí, pessoal. Análise sintática de um lado e análise morfológica de outro lado. Aqui vai ficar meio apertadinho, mas a gente vai dando um jeitinho. Beleza, são coisas bem diferentes. Análise sintática, galera, é a análise das estruturas que compõem uma oração. Hoje é aula 1, permitam-me partir do básico. Pode ser assim ou não? A nossa ideia é começar lá da base e chegar em altas discussões avançadas, tá bom? Mas então tem que ser passo a passo. Vou pedir, por favor, participação de todos vocês, tá? Pergunta, resposta imediata e assim a gente vai. Olha só então, análise sintática é análise de todas as estruturas que compõem uma oração. E para ser oração tem que ter o quê? Verbo. Para ser oração tem que ter? Verbo. Ok? Porque cada verbo diferente forma uma oração diferente. Beleza, então se quer dizer que se tem verbo é oração. E se a oração, ela é composta por estruturas chamadas de estruturas sintáticas. Tudo bem? Beleza. Quantas são as estruturas que compõem uma oração? Quando a gente começa a falar em número, tudo começa a clarear. Quantas são? Agora você começa a lembrar da época da escola e deve estar pensando assim, talvez 1 milhão, né? 2 milhões, alguma coisa assim. Pessoal, quantas estruturas diferentes podem compor uma oração? 12. 12, só 12. Se você tiver uma oração gigantesca, quilométrica, ela só pode ter, no máximo, 12 estruturas diferentes. Perceberam? Vamos enumerar essas 12 no quadro, sim ou não? Sim. Então vamos lá, galera. Vai lá então. Aí pronto. Aí a gente enumera as 12 e acabou o curso. Então, vamos lá então, pessoal. Dentro de uma oração pode ter uma estrutura chamada sujeito. Agora vai lá, hoje é nosso primeiro encontro, estou até testando vocês aqui. Tudo que não é sujeito, por exclusão, tudo que não é sujeito é o quê? Predicado, beleza? Tudo que não é sujeito a gente chama de predicado. Dentro do predicado existem os chamados predicativos. Nós temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então vamos colocar aqui um por um, vai lá. Predicativo do, só no link eu vou apertar um pouquinho aqui, tá? Sujeito, que eu vou ter que usar toda essa coluna aqui também. E predicativo do objeto. Então, se eu perguntar para vocês, quantos tipos de predicativo pode haver numa oração? 2. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Beleza. Deixa eu melhorar esse objeto aqui. E predicativo do... Nossa. Perdi a coordenação. E predicativo do objeto. Beleza. Nós temos também os chamados complementos verbais, os caras que complementam os verbos. Esses complementos verbais se dividem em objeto,
Direto e objeto? Vamos colocar os dois aqui então, vai lá. Ah, esses são os complementos, o que mesmo? Verbais, né? Tá. Complementa um verbo. Objeto direto e objeto indireto. Beleza. Estes são os complementos verbais, complementam os verbos. Mas existem também os caras que complementam os nomes, que são os chamados complementos nominais. Então põe aqui, complemento nominal. Complemento nominal. Dentro de uma oração, pode haver dois tipos de adjunto. Dois tipos de adjunto. O adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Então vamos lá. Então olha aqui, ó. Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Ah, lá na voz passiva. Esse é um assunto importante ou não? Urra! Ó, na voz passiva existe um cara que pratica. O que é voz passiva? Não é quando o sujeito sofre ação no verbo? Tá, então se o sujeito sofre ação verbal é voz passiva. Mas lá dentro da voz passiva existe o cara que pratica ação. Existe o cara que age. Ah, ele pratica ação, ele age. Só que ele age dentro da voz passiva. Então ele é o agente da passiva. Beleza, a gente vai ver isso aqui em detalhes. Então, se eu perguntar para você já, o que é agente da passiva? É o cara que age, pratica ação, só que dentro da voz passiva. Isso aí a gente vai ver tudo em detalhes. 11, nós temos também o aposto. E nós temos o vocativo, que embora não seja exatamente uma estrutura da oração, na verdade está fora da oração, mas por questões didáticas isso resolve o nosso problema. Põe aqui vocativo. Pronto, pessoal. Tá? Se você fizer uma oração quilométrica, ela só pode ter até 12 estruturas diferentes, que são essas. Vocês podem ler comigo quais são elas, sim ou não? Sim. Vamos juntos, trabalho em equipe, galera. Poxa, olha, eu estou adorando isso. Vai lá. Sujeito, predicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, agente da passiva, aposto e vocativo. Então, toda vez que eu falar um desses 12 nomes, eu estou fazendo que tipo de análise? Análise sintática. Beleza. Agora, olha só, só lembrando que estas são as estruturas que compõem uma oração. Quer dizer que se a estrutura de palavras não tem verbo, não é oração. E se não é oração, não tem estrutura sintática. Jamais você poderá fazer análise sintática de uma estrutura de palavras que não contenha verbo, que não seja uma oração. Então, se eu só falo assim, ó, oi, tudo bem? Faça análise sintática disso, tem como? Se não tem verbo, não é oração. Se não é oração, não tem estrutura sintática. Certo? Bom, comentário. Análise morfológica. Aqui é diferente. Análise morfológica, entre outras coisas, se preocupa com a classificação das palavras, mas não pelo seu papel dentro de uma oração específica. A análise morfológica se preocupa com a classificação das palavras pelas suas características peculiares, independentemente de qualquer tipo de oração. Imagine uma palavra isolada, como num dicionário. Você pega aqui, por exemplo, eu já vou apagar isso aqui, então só colocar a palavra Pedro. Eu digo para você que substantivo é a palavra que dá nome a tudo que precisa de um nome. Dá nome a coisas, pessoas, sentimentos, etc. Posso afirmar que Pedro é um substantivo? Vai lá, sim ou não? Sim. Até porque ele dá nome a uma pessoa. Agora, quando eu disse que Pedro é um substantivo, eu disse isso pelo seu papel dentro de uma oração específica? Ou disse isso pelas suas características peculiares? Fala comigo, vai. Pelas suas características. Exatamente, ele dá nome a uma pessoa.
Aí já estamos falando, galera, olha aqui, ó, de classes de palavras. Você classifica a palavra, então, pelas suas características peculiares e não pelo seu papel específico dentro de uma oração específica. Isso está claro? Bom, pessoal, quantas são, vamos falar de números, quantas são as classes de palavras ou as classes gramaticais? Vai. 10. São 10. Vamos enumerá-las? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o substantivo. Qual é o nome daquele cara que qualifica o substantivo? Adjetivo. Vamos, galera, concentrem-se. Adjetivo. Nós temos o advérbio. Agora, olha aqui para mim um pouquinho, pessoal. Olho no olho, por favor. Olhem para cá. Tem gente que tem dificuldade para entender o português porque não conhece a base do português. Olha aqui, galera. O substantivo, escuta aqui, o adjetivo e o advérbio juntos compõem o grupo dos nomes. Então me conta uma coisa. Substantivo é nome? Sim. Vem comigo, galera. Adjetivo é nome? Sim. Advérbio é nome? Sim. Estes são os nomes. E complemento de nome, sintaticamente falando, é o que a gente chama de complemento nominal. Então me diga uma coisa. Se eu perguntar para você o que é complemento nominal, você vai falar assim, é complemento de nome. Ou seja, é complemento de substantivo, é complemento de adjetivo, é complemento de advérbio. Certo? Então você primeiro tem que saber quem são os nomes, senão você não vai entender nunca esse negócio. Certo, galera? E assim vai. Então vai lá, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo. Verbo quase nem cai em prova da Fundação Carlos Chagas, né? Correlação verbal, essas coisas não, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, numeral, pronome, conjunção. Tá aqui um assunto que você tem que destruir. Conjunção, preposição. Olá, estamos quase lá. Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, numeral, pronome, conjunção, preposição, artigo e interjeição. Pronto. São 10 classes gramaticais. Aqui então, pessoal, você classifica, pode deixar que eu junto. Você classifica a palavra, repito, não pelo seu papel dentro de uma oração específica. Isso é análise sintática. Mas aqui pelas suas características, vai lá de novo, peculiares. Então olha aqui para mim agora. Agora vocês anotaram. Agora é olho no olho aqui. Eu digo que Pedro é um substantivo, mas estou falando disso com a palavra isolada, fora de qualquer tipo de oração. Eu estou fazendo uma análise morfológica. Beleza, Pedro é um substantivo. Daí olha aqui, ó. Eu posso pegar o substantivo Pedro, colocá-lo dentro de uma oração X. Dentro de uma oração X, este substantivo Pedro pode, por exemplo, exercer a função sintática de sujeito. Veja bem, Pedro é feliz. Sujeito, quem é feliz? Vai. Veja que o substantivo Pedro, nesta oração específica, faz o papel de sujeito, exerce a função sintática de sujeito. Só que o mesmo substantivo Pedro, numa oração Y, ele pode, por exemplo, exercer a função sintática de objeto direto. Quer ver? Eu encontrei o Pedro. Sujeito, quem encontrou? Eu. Agora, eu encontrei. Quem encontra, encontra alguém. Encontrei quem? O Pedro. Complemento de verbo sem preposição é chamado de objeto? Direto. Depois a gente vai ver em detalhes o que é isso. Mas veja que o mesmo substantivo Pedro numa outra oração já pode mudar de função sintática.
A função sintática é o papel que ele exerce dentro de cada oração específica. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Você pega o mesmo substantivo Pedro. Numa oração Z, ele pode, por exemplo, ser objeto indireto. Veja, eu me referi ao Pedro. Sujeito, quem se referiu? Eu. Agora, eu me referi. Quem se refere a alguém. Me referi a quem? Ao Pedro. Complemento de verbo com preposição. Olha a preposição ai. É objeto o quê? Vai? Indireto. Então veja que a classe gramatical é aquilo que ele é. Você diz que ele é um substantivo pelas suas características peculiares, mas ele pode ir mudando de função sintática dependendo da oração a que ele pertence. Isso está claro para vocês, sim ou não? Sim. Tá joia? Então é essa ideia que eu quero que vocês tenham, galera. Tá? Então, o cara, ele é, morfologicamente falando, é um substantivo. Numa oração pode fazer papel de sujeito, na outra de objeto, na outra de complemento, na outra de agente passiva, e assim vai. Então eu posso dizer, posso falar, olha aqui, ó, que uma determinada classe gramatical, classe de palavra, posso falar que é um substantivo? Pode exercer diversas funções sintáticas, dependendo da oração a que ele pertence, sim ou não? Sim. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Você pega um adjetivo bonita, por exemplo. Numa oração X, ele pode fazer papel de adjunto adnominal. Numa oração Y, pode fazer papel de predicativo do sujeito. Numa outra, de predicativo do objeto. E assim vai. Agora, tem uma coisa interessante. Sabe o advérbio? Aquele cara que indica lugar, tempo, modo e tal. O advérbio só pode exercer uma função sintática na vida, independentemente da oração. Advérbio só pode exercer uma função sintática. Qual será que é? Qual será que é? Adjunto adverbial. Se você vê que o cara é um advérbio, nem fique pirando. Independentemente da oração, ele vai exercer função sintática de adjunto adverbial. Um advérbio nunca vai exercer função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto. Não, se é advérbio, pode saber que a função sintática dele em qualquer oração vai ser de adjunto adverbial. Por isso que às vezes o cara fala, Berg, ó, aqui se faz, aqui se paga. Às vezes você olha para a palavra aqui e diz que é um advérbio. Às vezes você olha para a mesma palavra aqui e diz que é um adjunto adverbial. Eu me perco nisso. Cara, quando eu digo que é um advérbio, estou dando apenas a classe gramatical. E quando eu digo adjunto adverbial, estou dando a função sintática. Essa que é a questão. Então, pessoal, essa diferenciação é fundamental. Então, olha aqui para mim. Se eu digo para você, vamos lá, artigo. Estou fazendo análise sintática ou análise morfológica? Morfológica. Mas se eu digo adjunto adnominal? Sintática. Se eu digo advérbio? Morfológica. Adjunto adverbial? E assim vai. Se eu digo substantivo? Morfológica. Objeto direto? Então, muitas vezes nas questões eu vou falar, galera, morfologicamente falando, isso é o quê? Ou então, galera, sintaticamente falando, isso é o quê? Vocês vão me entender quando eu falar isso, sim ou não? Sim. Isso vai ser fundamental para resolver muita questão da FCC, do CESP-NB. Certo, galera? Essa que é a questão, então. Bacana. Agora, qual vai ser o foco do nosso curso teórico todo? A gente não vai fazer aulinha separada de substantivo. Não vai fazer aulinha separada de artigo. O nosso foco está aqui, ó, na chamada morfossintaxe. Lembrando que esse X tem som de S. Morfossintaxe é análise morfológica e análise sintática, tudo ao mesmo tempo. A gente vai estudar tudo ao mesmo tempo. Quando eu digo assim, que o pronome tal, na oração tal, exerce a função sintática de objeto direto. Não estou misturando tudo, galera. Vai lá, sim ou não? Sim. Estou fazendo análise morfossintática. Esse tipo de estudo vai fazer você gabaritar as provas de português, galera. Pode escrever o que eu estou falando aqui. Certo? Galera, então, por favor, coloque aí no seu caderno. Eu vou começar assim, ó,
a gente vai começar a destrinchar essas 12 funções aqui, uma por uma, só que sempre trazendo ao nosso estudo as classes gramaticais. Está claro isso para vocês? Então o nosso objetivo agora é esse, estudar as 12 funções. Vai chegar um momento do curso e logo que eu vou falar assim, parabéns, vocês venceram a primeira etapa do curso, vocês estudaram as 12 estruturas da oração, as 12 estruturas sintáticas. Aí que a gente vai começar o período composto, oração coordenada, subordinada. Ih, galera, tem muita coisa para a gente ver. Olha, é de arrepiar até, né? Então vamos lá, coloca aí com muito amor e carinho, põe aí, análise sintática. Põe lá. Análise sintática. Bom, vamos começar a brincadeira então falando de quem, galera? Do sujeito. Ó, galera, poder de concentração, moçada. Poder de concentração, beleza? Sempre, ó, você estoura um foguete ali fora, não é para olhar para o foguete, tá? Continua olhando para cá. Beleza? Se explode uma lâmpada aqui no lado, deixa a lâmpada. Olha para cá. Poder de concentração. Combinado? Então vamos lá. Sujeito. Primeiro aqui, ó. Vamos lá. O silêncio das águas e do vento envolvia o porto. O silêncio das águas e do vento envolvia o porto. Pessoal, se eu perguntar assim de uma forma bem prática, tá? Permitam-me ser prático, só aquilo que é necessário para se marcar o X no lugar certo. O que é sujeito? É o cara da oração que se relaciona com o verbo, que tem conexão direta com o verbo. Então, ó, falou em verbo, falou em sujeito, falou em sujeito, falou em verbo, pelo menos numa primeira análise, tá? Então tá, como é que eu faço para achar o sujeito de uma oração específica? Você vai até o verbo, e a este verbo você pergunta o que ou quem. Quem que é o verbo da oração nesse caso? Vai. Envolvia. Então, para encontrar o sujeito que se relaciona com este verbo dentro da oração, eu vou até o verbo e pergunto o que ou quem. Só essas duas perguntas. De novo, o que ou quem. Não vá perguntar de que, a que, em que, por que, é o que ou quem. Acabou. Então vamos fazer a pergunta. Como que eu vou fazer essa pergunta, o verbo? Faz a pergunta para você que tem que fazer, vai. O que envolvia o porto? Vai lá. O que envolvia o porto? Responde para mim, vai. O silêncio das águas e do vento. Isso, sempre resposta completa, ok? O silêncio das águas e do vento. Beleza. Agora, como estamos partindo do básico, hoje é uma aula básica, eu vou ter que fazer umas perguntas. E vocês estão proibidos de ficar em silêncio, tá? Se não responder, eu vou pedir para filmar, para dar um zoom, tá? Apareceu todo mundo. Ó, trata-se de um sujeito simples ou composto? Ó, tô vendo que alguns, ó, eu ouvi as duas respostas e alguns ficaram em silêncio. Galera, olha, eu digo assim, ó, fale o que você... Se você errar, o máximo que a gente vai fazer é se partir e dar risada, só isso, tá? Simples ou composto? Sim. Bom, vamos, para um pouquinho. É o silêncio das águas e do vento. Eu estou falando das águas ou do silêncio das águas? Silêncio das águas. Eu estou falando do vento ou do silêncio do vento? Então veja que eu não estou falando nem das águas e nem do vento, eu estou falando do silêncio deles. Então esta palavra silêncio é o que a gente chama de núcleo do sujeito.
Isso aí, núcleo do sujeito. E se este sujeito tem apenas um núcleo, ele é chamado de sujeito simples. Então vamos lá. Sujeito simples. Até tem uma coisa importante aqui para você analisar. Eu estou falando muito alto, galera? Não, qualquer coisa, você só não fique com raiva de mim sem eu saber. Diga, fale baixo, tá? Olha aqui, ó, que eu me empolgo, isso aqui é lindo demais. Ó, galera, se este sujeito fosse composto, o verbo que vem depois, ele estaria no plural. Porque sujeito composto, em regra, manda verbo para o plural. Claro, tem uma exceção aqui, uma exceção ali, a gente vai ver lá em concordância verbal. Mas veja que o verbo está no singular. Certo? Quer ver uma coisa? Tira a palavra silêncio. Vamos lá. Se fosse assim, as águas e o vento envolviam o porto. Vai lá, vem comigo. Eu estaria falando das águas? Sim. Eu estaria falando do vento? Sim. Eu teria dois núcleos, o sujeito seria composto e o verbo estaria no plural. Perceberam? Então vai lá, básico do básico. Para saber se um sujeito é simples ou composto, você apenas conta o número de núcleos. Beleza, é o que precisa agora. Apenas conta o número de núcleos. Vamos lá então, exemplo 2. Digo assim, ó. Agora repito, ó. É básico, mas é bastante coisa. Agora, por favor, galera, na aula 2, você tem que saber tudo que foi dito na aula 1. Lembra que eu falei que a gente vai estudar com foco? Total quer dizer que eu já filtrei tudo que tinha que filtrar. Quer dizer que se você filtrar mais coisas ainda em sala, você já vai estar abaixo do necessário. Beleza? O que vem para o quadro já é o filé mignon. É aquilo que está prontinho, mas você tem que saber tudo, 100% do que está aqui. Tá? Então vai gravando tudo que eu estou falando para vocês. Agora, olha só. Fizemos alguns não tinham, alguns nem deram bola quando eu falei tem um caderno, agora já estão buscando o caderno na mala, assim, já estão começando a sentir que, olha aqui, ó, fizemos o dever de casa, para achar o sujeito, você vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Vamos então ao verbo, pergunta o que ou quem. Como que eu vou fazer pergunta aqui nesse caso? Agora, eu pergunto o que, pergunto quem, aí a gente vai ter que treinar que tem que ter um joguinho de cintura também. Pense, ó, nós fizemos o dever de casa. O que você vai perguntar nesse caso? Quem? Só não vai falar quem fizemos. Diga quem fez. Deixa o verbo no singular, seja prático. Quem fez? Tá? Quem fez o dever de casa? Quem, galera? Vai. Nós. Então vai lá, quem é o sujeito da oração? Nós. Beleza. Eu vou deixar esse nós no cantinho aqui só para a gente não esquecer, tá? Tá lá, ó. Eis o sujeito da oração. Agora eu vou fazer algumas perguntas. Típicas de aula 1. Trata-se de um sujeito determinado ou indeterminado? Determinado. É A ou B, tá? A ou B, determinado ou indeterminado? Determinado. Então, peraí então, vamos lá. Quem que é o sujeito? Nós. Você sabe quem é o sujeito. Você sabe quem é o sujeito. Escrito ou não, você sabe quem é o sujeito. E se você sabe quem é ele é um sujeito determinado. Por meio do verbo, você pode determiná-lo, você pode identificá-lo, sim ou não? Sim. Né? Então, ele é um sujeito, eu vou escrever aqui, ó. Determinado. Por que determinado? Porque você sabe me dizer quem é ele. Você pode identificá-lo, determiná-lo. Segunda pergunta que eu vou fazer para vocês. Ele é um sujeito existente ou inexistente? Existente. Hã? Existente. Existente. Vai lá, quem que é o sujeito? Nós. Você me disse quem é o sujeito. Né? Se você me disse quem é o sujeito, é claro que ele existe. Então vamos lá. Ele é um sujeito existente.
Tá, galera, chegou a hora. Tem gente que está desesperado para responder uma coisa aí. Tem gente que está assim, ó, está se mexendo na carteira, querendo responder, e o cara só fala A ou B, A ou B. Vai lá. Ele é um sujeito expresso, que está escrito na oração, aparece na oração, ou está oculto. É oculto, galera. Esse oculto, desde o começo, alguns já queriam falar. Eu pergunto, determinado ou indeterminado? Oculto. Existente ou inexistente? Oculto. É oculto. Então vamos lá. Determinado porque você sabe quem é ele. Se você sabe quem é ele, é óbvio que ele existe. A única coisa é que ele não está escrito na oração, né? Ele não aparece na oração, ele está oculto. Beleza. Sujeito oculto, galera, atenção, pode também ser chamado de sujeito elíptico, ou até desinencial, tá? Mas coloca por enquanto esse aqui. Depois no material tem outras nomenclaturas. Sujeito elíptico, que é o que tem aparecido bastante. Elipse quer dizer omissão. Você pode fazer a elipse de qualquer coisa. Se você omite um verbo, você faz a elipse do verbo. Se você omite o sujeito, faz a elipse do sujeito. Por isso, sujeito elíptico. Tudo bem, galera? Beleza. Então, olha só. Olha agora. Aqui assim eu posso apagar já? Posso? Não, o negócio é rápido, hein, galera? Vamos lá. Tem que estar ligado. Atenção, vamos lá. 3. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Monte o seu caderno. Vamos, galera. Coloca aí. Desviaram dinheiro da Assembleia. Desviaram dinheiro da Assembleia. Tem acento Assembleia? Tem um branco aqui. Hã? Ah, não, a reforma tirou, né? Tá. Desviaram dinheiro da Assembleia. Vai lá. Para achar o Vem comigo, galera, vai lá. Para achar o sujeito, você vai até o verbo e pergunta o quê? Ou? Quem. O que é que a gente vai perguntar nesse caso? Vai? Quem desviou? Né? Na hora de perguntar, deixa o verbo no singular, para ser prático. Quem desviou? Né? Quem desviou dinheiro da Assembleia? Responde aí para mim, vai. Eles. Eles quem? Alguém. Então me diga uma coisa, galera. Olha aqui para mim um pouquinho. Se você lê essa frase ali na manchete de um jornal, desviaram dinheiro da Assembleia, só com os elementos da oração, você é capaz de me dizer exatamente quem desviou o dinheiro da Assembleia? Não. Só com os elementos da oração você não tem como me dizer exatamente quem desviou o dinheiro da Assembleia. Então, se eu perguntar para você quem desviou o dinheiro da Assembleia, neste caso você vai responder, não sei. O sujeito, nesse caso, ele está o quê? Vai? Indeterminado. Ele existe porque alguém desviou. Mas você não sabe quem é. Ele está indeterminado. Então vamos escrever aqui, ó. Sujeito indeterminado. Olha, galera. Tá, Alberto, mas daí, essa frase é simples, mas e daí na hora da prova, num texto filosófico complicado? Calma, calma. Vamos colocar uma regra aqui. Se você fosse colocar um pronome aqui na frente, qual você colocaria? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Eles. Isso quer dizer que este verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa? Terceira pessoa do singular ou do plural? Então, terceira pessoa do plural. Vamos escrever isso? Escreve em cima. Põe assim. Terceira pessoa do plural. Isso que você está vendo agora no quadro, galera, é uma regra. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural e você não sabe quem é o sujeito, você vai classificá-lo como indeterminado.
Repito, se o verbo está na terceira pessoa do plural e você não sabe quem é o sujeito, tipo, quem desviou? Não sei. Você vai classificá-lo como indeterminado. Então, doutores, uma das maneiras de tornar o sujeito indeterminado, fala comigo, é colocando o verbo na terceira pessoa do plural. A outra maneira é por meio da partícula C, o chamado índice de indeterminação do sujeito, que nós veremos lá, sabe quando? Amanhã. Amanhã. Todos os tipos de partícula C. Vai ser emocionante. Sério. Vai ser emocionante. Galera, a aula de amanhã vai ser arrepiante. Ó, sujeito indeterminado. Olha o que eu vou falar para vocês. Tem gente que fala assim, o Berg, tá, quem inventou essa regra maluca e eu tenho que seguir? Meu, ninguém inventou nada. Isso aqui é a coisa mais natural do mundo, que todo mundo aqui faz, desde que nasceu, desde que começou a falar. Quando você não sabe quem é o sujeito, doutora, quando o sujeito é indeterminado para você, automaticamente, até mesmo sem pensar, você manda o verbo para a terceira pessoa do plural. Quer ver uma coisa? Olha, galera, eu não sei quem roubou a minha carteira, não sei. O sujeito é indeterminado para mim. O que é que eu digo? Vai, roubaram minha carteira. Eu não mando para a terceira pessoa do plural, sim ou não? Eu não sei quem consertou a lâmpada. O sujeito é indeterminado para mim. Aí eu digo, nossa, que beleza, consertaram a lâmpada. Eu não sei quem limpou a sala. O sujeito é indeterminado para mim. Eu digo, que bom, limparam a sala. Então, uma das maneiras de tornar o sujeito indeterminado, de novo, é colocando o verbo na terceira pessoa do plural. Agora, se estivesse escrito aqui, ó, eles desviaram dinheiro da Assembleia. Quem desviou dinheiro da Assembleia? Vai? Eles. Se eu digo para você assim, seu nome é? Erideia. Erideia. Yeah. Eles desviaram dinheiro da Assembleia. Se eu digo isso para você, tanto eu quanto você sabemos quem são eles. Sim ou não? Sim. Senão eu não diria. Então, se tem ali, eles desviaram dinheiro da Assembleia. Quem desviou? Eles. Está aqui o sujeito, ele vai ser determinado. Então, o jogado é o seguinte. Se o verbo está na terceira pessoa do plural e você não sabe quem é o sujeito, aí sim vai classificá-lo como indeterminado. Combinado, galera? Então respirem fundo que eu vou fazer umas perguntas. Até agora, o que a gente falou? Quer achar o sujeito da oração? Vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Mas será que todo verbo tem sujeito? A resposta começa com Não. Todo verbo tem sujeito? Não. Olha uma coisa, a regra é ter sujeito. A regra, quase todos os verbos têm sujeito. Vai até o verbo, pergunta o que ou quem e o sujeito aparece. Agora, nem todo verbo tem sujeito. Mas são alguns. Pouquíssimos. São tão poucos que a gente vai decorar agora quais são eles. Então, os verbos que não têm o tal do sujeito, são poucos. Com 3 itens, a gente decora quais são eles. Não vale a pena decorar quais são eles, sim ou não? Sim. E isso cai em prova? Sim. Cai na Fundação Carlos Chagas? Sim. Cai no CIESP UNB? Sim, galera. Então, vamos lá. Olha só. Vamos lá então, pessoal. Poucos verbos não têm o tal do sujeito. Então vamos escrever aqui verbo e sem sujeito. Escreve aí, por favor. Vai lá. Verbo e sem sujeito. Primeira coisa, doutores, e eu estou conhecendo vocês hoje, vocês estão me conhecendo, estou conhecendo vocês, então é muito importante essa conversa, está bem legal o feedback que vocês estão me dando. E eu estou observando um por um, olho no olho aqui. Esses verbos que não têm sujeito, eles têm um nomezinho especial. Eles são chamados de verbos impessoais. Esse nome é importante, tudo que está no quadro é fundamental.
Tá? Então, olha aqui, os verbos sem sujeito são chamados verbos, de novo, impessoais. Então, se eu estiver ali resolvendo uma questão com você e falo, olha aí, ó, é um verbo impessoal. O que eu estou dizendo? Que ele é um verbo sem sujeito. Por outro lado, se eu digo para você, este é um verbo pessoal, o que eu estou dizendo? Que ele é um verbo com sujeito. Então, você pergunta o que? O quem? E vai encontrar o sujeito. Combinado até aqui? Tá. Quais são então os verbos impessoais, os verbos que não têm sujeito? A gente vai resolver esse problema com 3 itens que ficarão registrados no seu caderno até o dia da prova. Primeiro, verbo haver nos sentidos de existir, acontecer, indicando tempo decorrido. Verbo haver nos sentidos de existir, acontecer ou indicando tempo decorrido. Já explico melhor, monta o esquema comigo aqui. Beleza. Item 2. Verbo fazer indicando tempo. Item 3, verbos que indicam fenômenos da natureza. Pronto! Esses verbos, que são os verbos impessoais, não têm sujeito. Todos os outros têm sujeito, galera. Tá bem claro esse raciocínio? Antes de eu explicar essa questão, galera, vocês podem falar comigo e ler comigo quais são os verbos impessoais e os verbos sem sujeito, pode ser? Então a ideia aqui é que você faça tudo ao mesmo tempo. Você presta atenção, você copia e ainda olha para mim e lê o quadro. Vamos lá. Vai lá. Quais são os verbos impessoais e os verbos sem sujeito? O verbo haver, nos sentidos de existir, acontecer, tempo decorrido. O que mais verbo? Fazer, indicando tempo, e verbos que indicam fenômenos da natureza. Esses são chamados de verbos impessoais. Tá, e daí você fala, beleza, tá, e eu, por que tem que saber que esses caras não têm sujeito? O que isso muda? Como é que isso cai na prova? É que esses verbos impessoais, eles têm uma característica muito importante, e que despenca em prova. Eles ficam sempre no singular, sempre no singular, independentemente do resto da oração, sempre no singular. Tá? Então agora eu vou fazer um teste aqui com vocês. Tá? Eu começo uma frase e vocês vão terminar, tudo bem? Pode ser? Vamos fazer aquele esquema assim de quem não responder, a gente dá um zoom na pessoa. Tá? Eu mostro para todo mundo. Vamos lá. Pessoal, vamos falar aqui do verbo haver no sentido de existir. Pense assim, ó, uma chance existirá, uma chance haverá. Não é o verbo haver no sentido de existir, sim ou não? Sim. Isso, então vem aqui, me ajuda. Eu começo, você termina. Uma chance haverá? 2 chances? Não, que existirão. Não, é para usar o verbo haver no sentido de existir. Eu não vou fingir que isso não aconteceu. Vamos lá. Uma chance haverá? 2 chances? Haverá. 2 chances? Haverá. Galera, para quem disse haverão, olha aqui, ó. É o verbo haver no sentido de existir. É verbo impessoal, fica no singular, sempre no singular, independentemente do resto da oração. Então, uma chance haverá, 2 chances. Haverá 3 chances. Haverá 4 chances. Haverá, só de raiva a gente vai até o 100, 5 chances. Haverá 6 chances. Haverá e assim por diante. Sempre no singular, galera. Tá beleza isso? Então, olha aqui, ó. Agora vocês pegaram o espírito da coisa. Então, ó. Uma guerra aconteceu naquele país. Uma guerra houve naquele país. Verbo haver no sentido de acontecer. Vai lá, eu começo e você termina. Uma guerra houve.
naquele país. 2 guerras? Houve naquele país. Muitos conflitos? Houve naquela região. Agora vem você, arrebenta nas questões de múltipla escolha e daí vai para a discursiva. Achando? Passei já, né? Houveram muitos problemas que assolaram a economia do país nos últimos anos. Frase bonita, né? Mas errada, né? Galera, que houveram? Como é que você vai escrever? Vai. Houve muitos problemas que assolaram a economia do país nos últimos anos. Por quê? É o verbo haver no sentido de existir, é verbo impessoal, fica no singular. É isso aí. Verbo haver... Hã? Verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal, fica no plural. Tá? Mas isso é para enganar concorrente. Hein? É verbo impessoal, fica no plural. Não, por favor. Isso é... Não, mas vocês vão se acostumar com essa musiquinha. Vocês vão ver, ó. Então vamos fazer até assim, ó. É o verbo haver no sentido de existir. É verbo impessoal, fica no singular. Aí, galera, vai ficar. De um jeito ou de outro, mesmo não rimando, você vai sair daqui cantando. Vamos lá. Vamos lá.